Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo se faça presente em todos os corações. Sejam todos bem-vindos, nessa manhã tão radiosa, tão linda, fria, mas de um céu tão lindo, como o Pai. Ele nos ama tanto, Esses dias atrás, aquele frio, hoje Ele nos manda o sol para aquecer, para nos aquecer. E aquecendo o corpo, aquecemos a nossa alma também, através da oração, procurando, a casa espírita, outros procurando os templos, qualquer templo religioso, mas nós não podemos esquecer de amenizar os nossos corações, voltar nossos pensamentos, elevar os nossos pensamentos ao Pai. E como nós somos os eternos pedintes, mas através das nossas orações, nós te voltamos, Senhor. Amado Mestre Jesus, a vossa misericórdia, porque ainda somos aqueles filhos pródigos que às vezes deixamos o redil do Pai para ir em busca das utopias que o mundo nos oferece. Perdoai-nos, Senhor, e que Jesus seja a luz iluminando sempre os nossos caminhos para que nós não venhamos nos a perder novamente nos caminhos que o mundo nos oferece, buscando através da prece, dos pensamentos elevados, da calma de espírito, harmonizando nossos corações, a nossa alma, principalmente em relação ao nosso próximo, aqueles irmãos que ainda não conhecem a dádiva divina do Senhor. Neste momento nós voltamos a pedir, Senhor, que os mentores amigos envolvam todos os nossos irmãos de lá do Rio Grande do Sul e de todos os lugares que estão passando por provas contundentes, porque é chegado os momentos de nós provarmos aquilo que já estava previsto, que todos nós tenhamos força, resignação para passarmos pelos nossos momentos críticos sem ficarmos à beira do caminho, como aquela semente que cai e os passarinhos devoram. Ampara-nos, Senhor, dando-nos a tua paz. Rogamos nesse instante paz para o Brasil, Senhor. Que os nossos governantes pensem que o poder é efêmero e passa logo. O único poder que perdura é o poder do Pai. Ninguém tem o direito de sobrepor aos outros. Rogamos pelo nosso planeta, pela nossa Mãe Terra, que está sendo tanta chacoalhada em todos os cantos. As provações estão aparecendo e é o momento de nós voltarmos nosso pensamento ao Pai, fazer uma autocrítica. Senhor, será que eu estou fazendo a minha parte? E aí, então nós rogamos aos mentores amigos que nos envolvam em carinho e amor e resignação e fé para continuarmos a nossa caminhada. Rogamos agora, pedimos as bênçãos para o nosso irmão William, que vai fazer a preleção desta manhã. Nossos agradecimentos a ele por ele ter aceitado vir aqui trazer o Evangelho de Jesus para nós. Que a paz de Jesus esteja com todos. Primeiramente, bom dia a todos. Obrigado aí pela presença. E quando a Dona Maria falou
é Deus nos abraçando para nos aquecer. Aí naquele dia, quando o pessoal está frio, ele fala: filho, agora abracem uns aos outros, né? Para que vocês também se aquecerem. Bom, então hoje, primeiramente, para quem não me conhece, eu sou o William, tá? Eu estou na casa há aproximadamente uns 7, 8 anos, desde quando eu vim na Cambé, eu vim de São Paulo, e fiquei um período afastado, porque mesmo morando em Cambé, eu trabalhava em São Paulo, ficava 15 dias lá, 15 dias aqui. E agora, eu já estou um tempinho, já estou totalmente aqui em Cambé, então todo voltado para casa aqui do centro de Cambé, ok? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre perdão. Perdão é aquela palavra tão pequena, mas que tem um significado muito grande, né? E é uma coisa que mexe muito com a gente, né? E o perdão, eu costumo dizer que o perdão é como se fosse, ele tem duas faces. Quando a gente perdoa, né, a gente se liberta, se alivia daquele fardo pesado. É bom para aquele que pede, eu creio que muito mais satisfatório para aquele que dá o perdão. Né? Aí o pessoal fala assim: mas Deus perdoa, Jesus perdoa. Não, é bom para ele, é bom para nós. Ele fala: meu filho está envolvido com assim. Né? E o perdão é aquela ação humana, né? É onde o ser humano ele se redime de uma coisa, de um mal que ele fez, ele tentou prejudicar, ou fez intencionalmente, ou até sem a intenção de prejudicar o seu irmão. E para ele pedir perdão, primeiramente ele reconhece que ele errou. A partir do momento que ele reconhece que ele errou, aí ele pensa. Tem até uma letra de uma música, tem um refrão que diz assim: eu penso em pedir perdão, eu chego para pedir perdão, mas quando eu vou pedir perdão, o orgulho cai no coração. E o orgulho é aquela parede que a gente tem que derrubar para chegar a pedir perdão. E o perdão não é uma coisa fácil. Né? Tanto é que Pedro fala: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Aí Jesus responde: não só 7 vezes, mas como 70 vezes 7. Porque ele sabe que a condição humana, em certos casos, é complicado. Né? O perdão, o orgulho, a pessoa tem aquela vontade: eu não vou pedir, não, eu não reconheci meu erro. Né? Então, ele já sabendo disso, ele já coloca nessa condição. Então, você vai treinando, vai perdoando um pouquinho, hoje uma coisinha pequena, até chegar a coisas maiores, porque é a evolução. Né? E o perdão é aquela palavra que vem lá do latim, perdonare. Né? O perdão é você se livrar, se libertar. Né? E na Bíblia mesmo, né, tem vários exemplos, né, de perdão. Jesus, naquela parábola do rei, do cidadão, devia uma certa quantia alta para o rei, né? E na data de pagar, ele não tinha condições de efetuar esse pagamento. Aí o rei manda chamar: olha, hoje vem o prazo, mas eu não tenho condições de pagar essa quantia. Então você falou para mim: se você não conseguisse pagar, eu poderia tomar sua esposa e seus filhos como meus escravos. Então, mas fica tranquilo, você não me deve nada, a sua dívida está perdoada. Só que esse mesmo cidadão que recebeu o perdão do rei, um ouro devia para ele. E ele foi cobrar. Olha, você me deve, mas eu não tenho como te pagar. Ele pega, agride, né, e manda prender. Ele não quer pagar. O rei fica sabendo da história, manda chamar. Fala: olha, você fez isso com o rapaz, mas eu perdoei você. Não, mas eu estava cobrando dele para te pagar. Mas como me pagar? Se eu perdoei o que você me devia, você não deveria também perdoar ele? Olha, eu perdoei você. Por que você não perdoou? Então você vai digno. Então, aí mandou prender. Então é assim. Então quer dizer, é o Pai, né, Deus?
vou perdoar você desde que você também perdoe o outro. E assim é para nós. E tem também outra passagem do filho pródigo, o pai da metade lá, divide a herança, ele vai viver sua vida para o mundo e perde tudo. O pai não se levanta, perdoa, acolhe ele. Né? Outra passagem, o próprio Pedro, né, nega Jesus 3 vezes. Jesus, na crucificação também, perdoa os seus agressores, aquele que o crucificou. E quando Pedro, quando ele ressuscita, lá na praia, ele não se revolta com a traição. Ele chega e fala assim: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas, traz-me. Então são vários ensinamentos de perdão, né, que o Evangelho de Jesus nos traz, e a gente vem sempre aprendendo, vem lendo, vem observando, muitas vezes praticando, e tem também a outra face do perdão. Eu creio que muitos já passaram por isso, como eu já passei. Às vezes você perdoa, uma pessoa faz um mal contra você, uma coisa que te magoa, aí a pessoa vem e fala assim: você não te perdoa, só que eu não consigo conviver com você. Aí o outro fala que você não perdoou. Ele perdoa-se. Por quê? Perdoar é você não lembrar mais daquela ação que veio contra você. Agora, conviver com uma pessoa já é intimidade. É uma coisa pessoal. Tem muita gente que fala assim: a fulana perdoa aquele mal que você fez para mim. Só que na rotina de conversa, no encontro, fica igual. Você lembra aquele dia que você fez essa coisa para mim? Quer dizer, reavivou, trouxe de volta toda aquela situação. A pessoa fala: esqueci esse passado aí, deixa para lá. Temos depois de novo. Então, isso, eu creio que aí não houve o perdão. Mas quando você esquece aquela ação que foi feita a você, aquela agressão, eu te perdoo, não toque mais no seu corpo, uma pedra em cima, aí sim houve o perdão. Ah, mas tem que conviver, tem que falar: não, cumprimento, conviver com essa pessoa. Né? Então são situações que a gente tem que ser avaliada, que consiste ali na ação do perdão, aquela coisa deixada de lado, não se torna mais um assunto. O perdão é uma vertente que tem vários caminhos, e um desses caminhos, né, do perdão tem também aquela coisa que muitas vezes a gente perdoa o outro e a gente não perdoa a nós mesmos. É o chamado auto-perdão. Né? Aí Jesus fala: ame o próximo como a ti mesmo. Tá, eu perdoo o outro, esqueço o que ele fez, só que eu não perdoo a ação que eu fiz ali mesmo. Nossa, fiz tal coisa, eu não me perdoo, fiz isso, olha, eu não me perdoo. Se você não se perdoa, como é que você vai perdoar o outro? Se você não se ama, a primeira pessoa a ser amada é você. Quando você se ama, aí você consegue amar o próximo. Primeiro você. Quando você se cuida, você cuida do próximo. Quando você se perdoa, você tem condições de perdoar o outro. Ah, mas é mais fácil perdoar o outro do que a si mesmo. Não, você consegue. Porque aquilo fica remando na sua cabeça. Né? E justamente o benefício do perdão são vários. O benefício do perdão, ele vem mentalmente, espiritualmente e fisicamente. Né? Mentalmente, você não tem mais aquele pensamento ruim, não tem mais aquela coisa que fica te remoendo. Você eleva o seu padrão vibratório. É uma coisa bem tranquila. O teu espírito não sofre mais aquilo ali. Pelo perdão. E na matéria, você tem problema. Geralmente as pessoas que não se perdoam, elas têm problema de cardiovascular. Afeta o coração. Eu tive um amigo em São Paulo, falando comigo, e ele teve discussão de família,
aquela coisa de herança, né? Porque herança é uma coisa. Depois que eu perdi meu pai e mãe, o resto já não me interessa mais. Mas, o pessoal brigando ali, e os irmãos acabaram se estranhando, ficaram sem se falar. Então, quando tinha almoço de família, festa de finais de ano, eles evitaram um para o outro. E aquilo começou a ficar diferente, ele começou a se comportar de uma forma estranha, e a gente começou a perceber, porque você convive com uma pessoa, você vai pegando os trejeitos dela. Pô, mas tem alguma coisa, o que está acontecendo? Aí ele falou, olha, você problema, meu irmão, a gente está se falando, eu falei, procura. Não, mas eu já tentei me aproximar do meu irmão, eu não consigo. Ele, quando eu me vi, ele vira a cara, quando eu vejo que também, por isso, eu também vivo, não consigo encarar de frente. Eu falei, enquanto você não sentar com o seu irmão, enquanto você não conversar com ele, não perdoar um ao outro, tanto você sofre quanto a ele. Quantos abraços vocês deixaram de dar um para o outro, de conversar, relembrar momentos da infância de vocês? É isso que está me consumindo. Eu falei, então, a partir do momento que você sentar com o seu irmão, conversar, aliviar, tirar esse fardo pesado do seu corpo, aí você vai ver que tudo vai melhorar. O seu rendimento começou a cair. Por quê? Isso está te perdoando. E conseguiram. Ele católico, o irmão evangélico, porque o perdão está em todas as doutrinas. Todas elas falam do perdão. Porque o perdão é uma lei que vem do alto. Através do perdão que Deus avalia as coisas, o meu filho está evoluindo. Jesus foi um exemplo que passou, que nos deixou esses ensinamentos. E isso só faz mal a gente mesmo, não há mais a ninguém, a não ser a gente. Porque eu quero ser perdoado, mas eu também tenho que perdoar. Nós queremos ser perdoados, então nós temos que ser perdoados. Porque é um passo. Aí tem aquelas barreiras que a gente sabe que a gente tem que passar. Aí voltando lá, Jesus sabe de tudo. Deus sabe que a condição humana, dependendo dessa situação, está complicada. Mas Ele dá tudo lá em cada no seu tempo. Você vai amadurecendo. Chega uma hora que não vai ter jeito. Tem escapatória. Porque você vai carregando aquele peso, você vai sentindo. Você vai patinando, você está vendo, eu não estou saindo do lugar. Aí chegou uma hora que você mesmo vai parar e falar, eu vou ter que perdoar. Eu vou ter que dar o primeiro passo. Muitas vezes o casal, um outro não se arranha, fica lá na luzinha, quer chegar próximo, quer se aproximar, quer conversar, quer entrar. Aí vão se estudando, vão se analisando. Chega um determinado momento que eles vão sentar e eles vão conversar. Isso é entre amigos, irmãos, familiares, enfim. Então o perdão, ele está em todo lugar, em todo momento da vida da gente. Seja numa brincadeira, dependendo da situação, uma brincadeira ou outra, não perdoar. Seja no trabalho, desculpa, chamei você a atenção em uma coisa e eu percebi que eu não deveria ter falado aquilo dessa forma, então você me perdoa. Então, tem tudo isso daí. E a gente, fazendo isso daí, dando a chance para o outro, a gente está dando a nós mesmos. Porque quando a gente perdoa o nosso irmão, o maior beneficiário é nós mesmos. A gente que analisa, sofre aquela carga, se sente magoado, mas a gente deixa, analisa, vê o tempo, e a pessoa vem, ela se sente bem, e nós muito mais ainda. Então, o perdão, gente, é uma das coisas
a capacidade humana, né? E mexe muito com o nosso ser. Jesus, né, quando ele chega, e manda um irmão abraçar o outro, ali como na crucificação mesmo, ali eu estava falando, quando ele fala, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Mas é para todos. É uma condição que ele tem e ele nos passa. Porque você é condenado. Você chega para o seu agressor, né? E ele fala assim, eu perdoo essa ação. Eu estava lendo uma vez sobre o atentado, não sei se você deve se lembrar do João Paulo II, quando ele foi alvejado na Praça de São Marcos, Roma, e o pessoal tudo pedindo para matar, tinha um turco, né, que tinha disparado contra ele. Aí ele falou assim, eu como autoridade da Igreja Católica, no mundo, eu poderia mandar todo mundo pedir, não, tem que matar, é uma agressão. A agressão é o homem que representa Deus aqui na Terra. Ele falou assim, aí ele falou assim, eu quero conversar com ele. Mas você vai interromper por quê? Não quero não. O porquê ele atirou em mim, me interessa. Eu quero perdoar pela ação que ele fez, só isso, o motivo é dele, é particular dele. Não me interessa o motivo. Agora eu quero saber o coração dele. Aí ele foi, acho que algumas conversas com ele quando ele estava preso, e ele perdoou. Porque ele falou assim, tudo que eu prego é o ensinamento de Jesus. Jesus prega o tempo todo perdão, perdoar e amar. Eu não represento, eu não vou fazer isso, eu não vou perdoar. Então, peraí, eu estou falando uma coisa e estou fazendo outra? Não. Foi perdoar. E isso são todos os, como eu falei, todas as religiões, todos aqui. E nós, né, a nossa doutrina espírita, que ela passa para a gente ser o amor, a caridade, o amparo. Então, junto com isso, ela também nos coloca o perdão. Como é que eu posso chegar aqui na frente, falar do perdão, aí o irmão meu, que fez alguma coisa comigo que me desagradou, aí eu chego para ele e falo assim, eu te perdoo. O que você fez não tem perdão. Peraí, eu estou enganando quem? Mesmo? Eu estou enganando ao meu Criador? Gente, né? Então tem que começar comigo. Eu sempre falo, se eu quero um mundo melhor, tem que começar por mim. Eu não posso cobrar a reforma do meu irmão, se eu não estou me reformando. Eu não tenho direito de cobrar dele. Eu tenho que fazer a minha. Eu tenho que praticar a minha doce. Aí a gente tem que olhar para a gente, dentro de nós. Falar com o outro é fácil. Sentar numa cadeira, no banco de uma praça, numa sala tomando café, falar com outra pessoa, qualquer determinado assunto, a gente fica horas e horas falando, debatendo, concordo, discordo. E quando eu falo comigo mesmo, que daí eu interrogando a mim mesmo, interrogando as minhas ações. E quando eu converso comigo, quando nós conversamos com nós, a gente começa a puxar assunto, e nós fizemos ações que não tem como esconder, porque eu não consigo esconder nada de mim. Eu consigo esconder do outro, mas não de mim. E a ação ali do perdão, e a ação do perdão é justamente isso, é você se libertar, é você falar de você, é você, é você expor o perdão com os outros, para você mesmo, para ter um sono tranquilo. Quando você, como eu falei ali, você tirou aquele fardo, você derrubou aquela parede, você está bem, como esse amigo que eu comentei,
conversou, mudou. A mudança, gente, você já percebeu, acho que já passaram situações assim, com um familiar, um amigo, é nítido. Fala, nossa, como uma pessoa, talvez a gente não consegue enxergar as vezes a gente mesmo, pelas ações. Nossa, nem percebeu que eu estava fazendo isso. Mas quando o outro percebe com a gente, nós percebemos com o outro. Né? Sorrir, sono tranquilo, estou de bem com a vida. Eu consegui fazer, eu consegui dar um salto. Porque o perdão não vai. A gente vai subindo. Devagarinho. Mas eu não consigo perdoar hoje. Isso tem problema. Fica tranquilo. Em um determinado momento, você vai conseguir. Em um determinado momento, teu espírito está preparado para você ir lá pedir perdão. Porque daí você já tirou de você. Você já derrubou o orgulho, as paixões. E eu pedir perdão? Não. Sou muito mais que ele. Teve uma situação do trabalho que um engenheiro, nível superior, fez faculdade, uma coisa toda, fez a parte, e ele fez um desenho, e no desenho o cidadão reconheceu. Esse cidadão, ele não tem estudo, como tem o engenheiro, não tinha esse estudo, mas ele tinha um conhecimento. Um tinha um conhecimento acadêmico, o outro tinha um conhecimento de prática, de vivência, de bagagem de vida. Ele chegou para o engenheiro e falou assim: olha, essa peça está errada. Você errou aqui. Ele simplesmente pegou e falou assim: não, mas eu não errei, o que está errado é você. Você não está sabendo fazer a regulagem final. A regulagem da minha máquina está correta. O seu desenho está errado. Ele falou assim: então, mas eu sou engenheiro, eu tenho diploma, e você? Não tenho. Eu só estou para você que eu tenho conhecimento, mas eu percebi que está errado. E ele foi embora. Um ano veio, falou: realmente está errado. Corrigiu. Aí falou: o rapaz está claro. E ele simplesmente não foi, não reconheceu, porque o meu diploma universitário me coloca numa posição bem elevada. Então eu não vou pedir perdão a ele. Eu debati com ele, eu não vou reconhecer meu erro. Deixa pra lá. Ele falou assim: não, você deveria. Passou a tempo, ele foi. Sabe por que ele foi? Porque ele passou por outra situação. E aí ele lembrou de uma situação parecida. Aí ele voltou e falou assim: realmente. Lana, desculpa que ele disse: você viu, eu na correria fiz e não percebi. Ele falou: não, errar, a gente erra. Estamos trabalhando, mas a gente tem que admitir, né, o que erramos. Independente se você tem um grau elevado ou não. Porque perante ao perdão, todos nós. Aí não tem classe judicial, não tem conhecimento acadêmico, aí é pessoa, aí é teu espírito. Como tem também aquelas pessoas com conhecimento elevado. Eu conheci, trabalhei com eles em São Paulo. Quando você fala de parafuso no mundo, o alemão, o japonês, o americano, você tem um ele. Que ele debate, ele tem conhecimento. Eu mesmo aprendi muita coisa com ele. Quando ele tem um conhecimento fora de série. Eu costumava dizer assim: o que o Divaldo e o Chico têm conhecimento da doutrina espírita, o seu Avares tem no setor automotivo. E humilde, ele chegava muitas vezes comigo, com meus companheiros lá de trabalho: pessoal, senta aqui, eu fiz isso aqui, me ajuda a desenvolver essa forma. A sua Avares, o senhor praticamente é o conhecedor do senhor. Ele falou assim: não, eu quero ouvir vocês. E ele ouvia. Sabe? E teve uma situação que ele cometeu um erro, que era num carro da GM, ele fugiu o nome, né? Eles estavam pensando, acho que era o Cobalt, e ele pegou e reconheceu que ele errou. Ele falou: gente, perdoa, o erro foi meu. Não, o erro foi meu. Aí eu
Puxa vida, o cidadão tem um conhecimento renovado lá no mundo afora e pediu perdão. Era o Espírito envolvido. E ele falava assim para a gente assim, aquele que não reconhecer o seu próprio erro, esse daí não aprendeu nada. Ele pode ter o conhecimento que foi, não aprendeu nada. E quando o teu irmão cometeu um erro, alguma coisa contra você, você tem que aproximar. Porque no planeta escola, todos nós somos alunos e ao mesmo tempo todos nós somos professores. De uma ação que eu passei, eu posso contar para você, olha, eu passei por isso. Então, quando uma pessoa, você passa por uma situação e ela sabe que você também passou, ela chega para você, você passou por isso, como é que você condicionou essa situação? Você conduziu? Aí você fala. Então ali você passa a ser o professor dela, a professora dela. E quando ela passa, ela passa por uma situação e nós vamos perguntar, aí nós nos tornamos o aluno e ela o professor e a professora. Né? E assim é a vida, assim é o perdão. Né? Temos que perdoar, temos que dar espaço, temos que deixar o outro se desculpar para a gente ter crédito e chegar até o outro e também pedir. Olha, eu vou pedir perdão porque eu perdoei. É o que Jesus fala. O Evangelho nos ensina, as doutrinas, né? Nos ensina isso daí. Né? E os benefícios que nos traz a ação do perdão. E a gente, nós temos o quê? Que derrubar o grande obstáculo. Aquela coisa que trava o perdão. A gente tem que derrubar. Eu acho que o perdão em si, no sentido da palavra, ele é duro, ele é pesado, ele é fundo. Mas os obstáculos que nos impedem de chegar até o perdão, esse é o primeiro a ser derrubado. Quando você consegue, quando nós conseguimos derrubar todos os obstáculos, chegando ao perdão, aí sim ele fica mais. Aí o caminho já está aberto. Aí para a gente pedir perdão é questão de tempo. E pode ser até reduzido. Porque daí a redução do tempo de pedir o perdão, aí é colocado o quê? A gente pode até medir o crescimento espiritual de cada um. Né? Nossa, fulano, ele não guarda nada, ele não tem rancor. Eu costumo dizer, eu não guardo dinheiro porque eu não guardo rancor. Porque com o dinheiro eu consigo comprar alguma coisa e ajudar alguém. E com rancor eu ajudo quem? Ninguém, e muito menos a mim mesmo. A mágoa, o ódio. Né? Então eu acho que derrubando esse obstáculo, o próximo passo já se torna muito mais fácil. Tá certo, gente? Pessoal, era isso que eu tinha para falar. Espero que vocês tenham gostado sobre perdão. Né? E a mensagem que fica é essa. Eu quero fazer por outro o que o outro, eu quero fazer por outro e o que eu gostaria que o outro fizesse comigo. Mas eu tenho que fazer por outro. Porque eu não posso só cobrar. Eu não posso querer só fazer como o cidadão que devia dar o dinheiro para o rei. Eu quero só ser perdoado. Perdoa minha vida, agora o outro não. Eu quero perdoar. Eu também quero ser perdoado. Mas tem parte comigo, gente. Tá certo, gente? Agradeço a vocês aí por esse período que vocês ficaram me ouvindo. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouco da ideia do perdão, né? É uma coisa íntima de cada um, tá certo? E desejo a vocês um excelente domingo.
e também uma semana abençoada. Tá? E que Deus abençoe a todos. Nosso agradecimento ao William, que hoje ele estava estreando, né? Pela primeira vez ele veio trazer a mensagem para nós. Nossa gratidão a ele. E nós, nesse momento, né, nós nos preparamos, ele falou sobre algo muito importante na nossa vida, que foi o perdão. E esse grande obstáculo que muitas vezes é uma trave para nós chegarmos ao perdão, é o nosso egoísmo, o nosso orgulho, que é a chaga do momento, né? O dia que nós conseguirmos vencer esse orgulho, esse egoísmo que ainda tem dentro de nós não queremos abaixar o narizinho nosso, né? O dia que nós aprendermos isso, que todos nós somos filhos do mesmo Pai. E que quando Pedro pergunta a Jesus quantas vezes deveríamos perdoar a nosso irmão, seria até 7 vezes? O que Jesus respondeu? Não até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então quer dizer que é infinito. Nós temos a oportunidade a todo instante de perdoar e de sermos perdoados. Como o William falou, mas em primeiro lugar, enquanto nós não conseguirmos nos perdoarmos, olhar para dentro de nós e nos colocarmos que nós somos todos iguais. Ninguém é mais do que o outro. Aí a gente consegue. Nós transpormos essa barreira do orgulho que ainda perdura, né? O egoísmo que ainda às vezes fala mais alto. Então foi nosso agradecimento às palavras do William, a mensagem que ele trouxe para nós. E agora, nesse momento, eu convido nossos irmãos para o passe, né? E aqueles que ficarem aqui ficam se preparando para receber o passe. E tem... Depois, no final. No final. No final dos avisos. Mas tem. Não, 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 aviso. Então vamos